Vitória do Verdão, mais um jogo. E quando surge o Alviverde, ainda mais vencendo, a gente surge aqui com mais um vídeo para você. O Verdão venceu, a imprensa está aí apavorada porque o Palmeiras de 2021 para cá, desde aquela derrota lá para a Inter de Limeira, perdeu apenas 2 jogos que foram revertidos, porque foi o primeiro jogo da final de 22 e de 23, e conseguiu fazer 4-0 no jogo do Allianz Parque para levantar a taça de campeão paulista. Agora o Palmeiras busca o tri, que não acontece desde 1933, se não me falha a memória, né? Desde a década de 30, meu amigo. Rapadura doce, mas não é mole não, hein? Esse campeonato aí eu acho que você não assistiu, hein? Mas o detalhe é o seguinte. Vamos ver o que eles falaram do Verdão. Daqui a pouco eu volto. O que falar da atuação do Palmeiras na Arena Barueri? 1-0 gol de Rony, Márcio Reis. Bom, Pedro, é o Palmeiras que não fez uma boa partida, uma excelente partida como se esperava, porque tinha essa motivação de ser, né, pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro colocado geral do grupo que garante que ele decida os jogos na sua casa. O Palmeiras fez uma partida que deu pro gasto. Tomou realmente algumas pressões ali da equipe do Botafogo, que não tinha nada com nada no campeonato, não podia ser mais rebaixado matematicamente, também não conseguiria uma classificação, mas até um dado momento o Botafogo conseguiu pressionar e pressionar bem a equipe do Palmeiras. O Everton foi bem em alguns momentos, até a expulsão do jogador da equipe do Botafogo. Essa desvantagem numérica só foi sobressair realmente no finalzinho da segunda etapa, porque o Palmeiras conseguiu colocar a bola no chão, fazer a bola correr, assim saiu o gol, inclusive o gol pelo lado esquerdo com o Mike, que faz cruzamento na cabeça do Rony, e estou fazendo dessa vitória por 1-0, garantindo, carimbando essa primeira posição geral. Palmeiras que não foi bem nesse jogo, mas no decorrer do campeonato termina invicto e mostrando aí a superioridade e o favoritismo para quem sabe levantar o troféu mais uma vez. José Manuel de Barros, você que soltou a voz aqui no microfone da PAN, narrou essa partida. A sua análise, Zé, dessa vitória do Palmeiras, melhor campanha do Paulistão. De novo, José Manuel de Barros. Tem o melhor time, né? A gente acho que não foge ainda dos últimos anos aí quais os melhores times do futebol brasileiro. Palmeiras, sem dúvida alguma, se você apontar 3, ele é um dos 3, se você apontar 2, ele é um dos 2, e aí, pelo menos isso, né? No mínimo, e candidato fortíssimo a conquistar o título através do Campeonato Paulista. Tô vendo aqui que o River Plate tá fazendo um clássico contra o Independiente, né? Empatando em 1-1. Adivinha de quem foi o gol do River Plate, Pedro Marques? Borja. Camisa 9, Miguel Borja, fez o gol do River Plate. Que beleza. Então, o Palmeiras, ele sobrou, especialmente depois que foi com um jogador a mais, né? O segundo tempo foi todo do Palmeiras, só teve o Palmeiras. O Botafogo fez o que pôde ali, mas administrando, né? Tentando segurar, mas o Palmeiras fez um gol, poderia ter feito mais. O Lázaro perdeu 2 oportunidades, o Flaco Lopes perdeu pelo menos umas 2 oportunidades para fazer o gol. Houve um momento até que o Palmeiras se desinteressou um pouco do jogo, né? A gente olhava assim pelo monitor a cara do Abel Ferreira, que estava até meio desanimado, mas na mesma forma acho que entendendo a situação, né? Palmeiras classificado, o empate já servia, o adversário com um jogador a menos desde o final do primeiro tempo, e o Palmeiras venceu com justiça, com méritos, com esse gol do Rony anotado no segundo tempo. O começo do Botafogo foi muito bem, né? Foi muito bom. O time que foi pra cima procurando marcar o primeiro gol foi o Botafogo. No início da partida o Botafogo estava melhor do que o Palmeiras, inclusive, mas não demorou muito para o Palmeiras assumir, né, as rédeas do jogo, se impor de certa forma. O Botafogo de vez em quando chegava, mas era o Palmeiras que era o time que tinha a bola, era mais perigoso. Eu ratei agora há pouco que houve um momento de um certo desinteresse, principalmente no segundo tempo, né? Mas não foi por muito tempo, não. O Abel deve ter gritado lá no banco, a comissão técnica, chamado a atenção, alguma coisa nesse sentido, e ele retomou as rédeas do jogo ali, venceu. Foi legal pro Mike, né? Adquirir ritmo de jogo, tá voltando de contusão. Legal pro Lázaro, né? Se enturmar com a equipe, né? Fica muito claro que é um jogador que ainda está se ambientando, não está devidamente ambientado nesse time, enfim, né? Bom para esses jogadores. Aníbal Moreno desfilando em campo mais uma vez, né? Que jogador, fez uma partida espetacular. Murilo muito bem também, né? O Richard Rios fez um grande jogo também, foi muito bem. Foi um jogo tranquilo pro Palmeiras, vitória justa, vitória sem percalços, sem maiores problemas. Pedro. Eu tinha
trazido esse dado, né, do Palmeiras, que garantiu a melhor campanha da fase de grupos pela 5ª vez nas últimas 8 edições. 2017, 2018, 2022, 2023 e agora 2024. Daí, Márcio Reis, essa marca do Palmeiras do Abel, que agora completou também 39 jogos sem derrota nessa fase de grupos do Campeonato Paulista. 3 anos que o Palmeiras não é derrotado nessa primeira fase do Paulistão. É o Palmeiras acumulando marcas e mais marcas. É o favorito agora para vencer esse Campeonato Paulista, Márcio? Sim, o Palmeiras continua sendo o favorito. Ainda tem um dos melhores técnicos do país, se não o melhor, que tá mais longevo agora dentre as equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem um time que tem uma espinha dorsal formada, por mais que os jogadores acabem saindo, porque são jogadores que acabam se destacando e vão chamando a atenção de outros mercados. Ainda assim, ele mantém uma estrutura. Você tem o Gustavo Gomes, que tá ali ainda, você tem o Dudu, que vai voltar e também continua nesse time, o Zé Rafael, que é um termômetro desse time no meio campo. Então você mantém ainda uma estrutura. E o Palmeiras, pra mim, ele tá à frente de todos ainda. É o time a ser batido. Hoje o São Paulo consegue ser a equipe que bate de frente com a equipe do Palmeiras e que realmente dá trabalho pro Abel. Não só hoje, o São Paulo do Rogério Ceni também dá trabalho. É o time que dá um trabalho, mas os outros ainda estão muito atrás da equipe do Palmeiras. Pra mim, ainda é o favorito, sim. José Manuel de Barros, o Palmeiras que hoje não jogou bem, né, Zé? Mas, como você disse, último jogo da fase de grupos, Palmeiras classificado, não corria riscos contra um adversário também que não tinha pretensões, né? O Botafogo não corre risco de rebaixamento nem de classificação. Então eu senti o Palmeiras, até falei na transmissão, um pouco desconcentrado. Palmeiras errando lances, se poupando um pouco, né? Segurando um pouco, né? Sim, mas o torcedor quer saber, Palmeiras de 2024, pelo que vem jogando, é favorito para ganhar esse Paulistão, Zé? Sem dúvida. Não entrou no campeonato como favorito, é o favorito. Me pergunto quem é favorito para ganhar o Brasileiro. Palmeiras é um dos favoritos, seguramente, né? Ele, Flamengo, continuam, né, como favoritos. E o Palmeiras é um dos favoritos para ganhar Brasileiro. Libertadores é um dos favoritos para ganhar Libertadores da América. Enfim, as competições que ele disputar. Copa do Brasil, né? Sem dúvida. O Palmeiras é o favorito para o Campeonato Paulista e para os demais campeonatos também, né? E essa fase agora do ano, nesse começo do ano, é pro Abel ir ajeitando, botando o Lázaro para jogar. O Flaco Lopes está começando o ano, né, e fazendo gols, né? Mas hoje perdendo gols também. Precisa evoluir um pouco mais e vai evoluir. O Rony, né, voltando um pouco, né, jogador de grande movimentação, de grande arrancada, né, um jogador de velocidade. É o Rony que a gente conhece, o Rony decisivo de Libertadores? Não é ainda, mas é questão de tempo para voltar a ser. Daqui a pouco volta o Dudu de contusão, você falou em maio, né? Mais ou menos, fim né? de abril, começo de maio, essa é a expectativa. Maio. Volta o Dudu aí, vai demorar um pouquinho para né, para retomar o ritmo, aquela coisa toda, mas é jogador também super decisivo, né? Enquanto o Endrick estiver aí com a camisa do Palmeiras, é jogador para desequilibrar. E hoje o Palmeiras jogou para ganhar o jogo de 1-0 ou para se empatar, se estava bom também, para ficar em primeiro lugar no geral. O Palmeiras jogou para isso, ele jogou para o gasto, jogou o que precisava. Não era jogo também para ele entrar e correr e não sei o quê. Apesar que o próximo jogo é só no próximo final de semana, não sei se sábado, não sei se domingo, que dia que a federação vai marcar, acho que ontem que ela vai definir isso, quem joga no sábado, quem joga no domingo, essa coisa toda. Mas ele fez o que tinha que fazer hoje, é assim mesmo, não adianta querer também classificado, né? O empate serve para ser primeiro do geral ali, ainda tem outro jogo também, ele não vai entrar também, colocar jogador em risco, aquela coisa toda, né? Então fez tudo certo, colocando o Lázaro para jogar e o Mike aí para retornar também, para ir readquirindo o ritmo do jogo, fez tudo certinho. O Palmeiras ganhou o jogo por 1-0, tinha que jogar para isso mesmo. O Palmeiras do Abel é isso, né? Um time que quando joga bem ganha, quando não joga bem, ganha também. É muito competitivo. Não perde. Quando não joga bem, ganha ou pelo menos consegue um empate. O Palmeiras, se a gente for pegar as últimas temporadas, a quantidade de derrotas, eu tava até dando uma olhadinha aqui num número do Palmeiras, porque o Palmeiras está invicto a 17 partidas no geral, somando os últimos 12 jogos.
aliás, somando os 12 jogos desse ano e os 5 últimos do Campeonato Brasileiro, ainda colocando na conta os jogos do Campeonato Brasileiro. O ouvinte até tinha mandado 18 jogos sem perder aqui, eu não sei. Isso, contando com o jogo de hoje do Botafogo de Ribeirão Preto, é isso mesmo, 18 jogos sem perder do Palmeiras. É uma marca que a gente também tem que considerar, e pra mim o Palmeiras do Abel, desde que ele chegou ao Brasil, é isso. Pode falar que não joga bem, que o Palmeiras não perde, cara. O Palmeiras tem uma consistência absurda, né? E às vezes também arranca um empate quando não joga bem, mas não perde. E aí hoje, Márcio Reis, estava até conversando aqui com o Zé sobre isso, última rodada da fase de grupos do Paulistão, Palmeiras já classificado, situação confortável, não é um jogo também que, digamos assim, atrai multidões, e por isso até eu acho que isso justifica o público abaixo, mais uma vez na Arena Barueri, Arena Barueri distante da capital, e também um jogo que não valia muita coisa pro Palmeiras, mas é o Palmeiras com essa consistência toda, é o Palmeiras seguro do Abel Ferreira, é o Palmeiras que não joga bem, mas consegue os resultados, é o Palmeiras que também pode embalar agora, porque fase final de Paulista é uma outra história, é uma outra motivação, mobilização, pode enfrentar os rivais daqui pra frente, então é jogo que o Palmeiras entra ligado e vai ter a vantagem, com a melhor campanha geral, de ser o mandante até o fim. De ser o mandante nas quartas, nas semis e na final do Paulista em 2 jogos, decide também em casa. Márcio Reis. Então, o Palmeiras extremamente consistente, como falei, desde que o Abel chegou, o Palmeiras, ele mudou o patamar do Palmeiras. É um time extremamente competitivo, é um time que é obcecado por vitória, é um time que se empata, fica extremamente revoltado. Então é um time que gosta e é obcecado por é um fanatismo pela vitória. E não é só no Palmeiras, eu tava dando uma olhadinha aqui, o Abel, ele não é muito fã de perder. No Braga, time principal, foram 103 jogos, 25 derrotas. No PAOK, 54 jogos e 10 derrotas. E aí no Palmeiras são 243 jogos e 44 derrotas. Ou seja, ele odeia perder. É um cara que tá sempre disputando ali no mais alto nível para poder vencer os seus jogos. Pode não ter tido a mesma exuberância, as mesmas conquistas que ele teve no Palmeiras nos 2 outros clubes, no PAOK e no Braga. Sim, pode ser que não. Mas no Palmeiras ele conseguiu conseguiu refinar a técnica e tudo que ele precisava, e é um dos técnicos mais vitoriosos da história do Palmeiras. É isso aí, se você já deu like, perfeito, comente. Se você não deu like, aproveita e já dá o seu like agora e já começa a comentar aí, olha só. Não tivemos um pré-jogo, né, de Palmeiras e Botafogo, e nem postei a escalação lá na guia comunidade aí do canal também. Estive em Brasília fazendo aí um teste aí do IELTS. Quero mandar um abraço aqui, né? Aproveitar e mandar um abraço para o Thiago e também para a Karina, que também fizeram essa prova aí. Trocamos uma ideia por lá. E para os demais participantes também, que eventualmente vejam este vídeo. Estiveram lá também, a gente trocou uma ideia lá. Então eu estive voltando de Brasília enquanto o pré-jogo deveria estar no ar, mas eu avisei antes, né, que poderia não haver por esse motivo, o pré-jogo, mas o importante é que a gente venceu. Depois que eu cheguei, vi ali o segundo tempo, peguei um pedacinho do final aí, do jogo, né, do primeiro tempo, um pedacinho do primeiro tempo, mas o importante é que a gente conseguiu mais essa vitória e a classificação geral, até porque o Santos que perdia virou o jogo. Então se não sai o gol do Rony ali, o Santos ia para cima, né, ia pro topo. E aí depois, se eles se encontrassem mais para frente, o Santos teria vantagem. Mas isso já não vai mais acontecer. E o Santos, eu acho que a única possibilidade, se não me falha a memória, é o Santos ganhar tudo daqui, de goleada praticamente, até a final. E talvez, ele consiga aí, uma hipotética final, mandar o jogo final na Vila Belmiro. Mas eu não acredito nem que o Santos vai chegar à final. Você acredita? Pode depender, né? Vamos ver se o São Paulo se classifica, né? Tem gente perguntando aí se o São Paulo vai chegar, né, contra o Palmeiras, mas eu achei bom o Veloso esses dias, né? O Souza falou, olha, se pegar o São Paulo, eu acho que não passa não, viu? Eu acho que o Palmeiras não passa não. Aí o Veloso disse, mas tem que ver se o São Paulo vai classificar, né? Que não está classificado. Enquanto o Palmeiras busca a liderança geral, o São Paulo busca a classificação. E o Corinthians buscou o não rebaixamento. Piada pronta, né?
Não é à toa aí o emoji que rola pelos grupos de WhatsApp da vida. Vídeo sempre aparecendo aqui do lado para você clicar. Mais uma vez, então, um abraço para Karina. Karina lá do Pará, hein? Olha só. É aí do Mato Grosso, Rondonópolis, né? Nosso amigo Thiago, grande Thiago. Olha só, o sobrenome da Karina aí eu não vou conseguir falar, viu, Karina? Não vou conseguir falar, não. Seu sobrenome é muito complexo. Mas, obrigado pela audiência aí. Até o nosso próximo vídeo. Avante palestra!